Boa noite, boa noite. Começando mais um momento de despertar aqui da consciência, mais um momento de autoconhecimento. E hoje a gente começa a nossa live falando um pouquinho do autoconhecimento. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. E vamos começar uma live rápida para falar um pouquinho de autoconhecimento e de despertar da consciência, né? Vamos falar o que é o momento do despertar agora, né? Então, assim, eu quero começar aqui falando muito sobre isso, porque é o momento que a gente está vivendo, é esse momento agora que precisamos estar, né? Caminhando com esse despertar. O que é um despertar, né? Despertar é mudar a nossa consciência, né? É mudar a consciência no campo espiritual, no campo pessoal, no campo social, né? E a gente está aqui para fazer isso durante o nosso processo aqui humano, né? Estamos aqui na 3D para poder virar, né, esse plano e começar uma nova história, né? Um novo despertar, uma nova consciência, uma nova era, né? E quando a gente fala de nova era, de nova consciência, é isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos aqui para fazer essa mudança no planeta. E é preciso isso, né? É preciso virar a chave, né, gente? Virar a chave para uma nova consciência aí. Para uma mudança mesmo, né? Para uma mudança de comportamento, uma mudança, né? Então, para a gente fazer isso, a gente tem que estar mudando. Convidei a Verinha aqui para poder participar com a gente. Sua câmera está virada, Vera. Sério? Dá uma olhadinha. O que eu faço para sair daqui? Acho que eu já achei Só aqui. virar. Só virar Já aqui. É achei. isso. É isso. Não, aí. Já achei. Ok. Boa Então noite, vamos gente. lá, gente. Hoje a gente começa aqui. Sim, Hoje a graças a Verinha está Deus. comigo aqui para a gente poder Sim, fazer essa live aqui. Eu tinha combinado de fazer na quinta, mas como teve um imprevisto, a gente vai fazer na quarta, né, hoje. E isso. vamos ver se a gente mantém. Deixa eu mudar aqui. Agora, aqui um pouquinho mais alto. Isto. Que agora vai ser melhor nas quintas, né? As nossas lives. Então, as nossas lives vai ter esse momento de despertar. Vem alguém comigo, ou vou fazer sozinha, e nós vamos juntas aí fazer acontecer alguma coisa aqui, despertar a consciência de alguém, porque eu falo que sempre é ajudando, né, Vera? Então, Isso. Verinha veio com uma história muito linda aí, de despertar da consciência, de mudança de vida, de mudança pessoal, profissional, em vários sentidos, né, Vera? Vera, fala um pouquinho quem é a Vera. Bom, eu sou a Vera Leopoldo, né? Hoje eu sou aposentada da minha profissão, que eu sou professora. Foi durante 32 anos. E hoje eu estou nesse despertar aí dessa reprogramação de ser. E como despertar, né? Essa palavra despertar é bem, ela não é uma coisa assim, puff, né? Então, despertar para a consciência leva anos e muitos anos. E interessante que eu sempre sabia que tinha algo mais a fazer sobre mim, né? Despertar mais, essa consciência, buscar esse entendimento, buscar essa
essas respostas que eu tinha, né? E então, assim, eu participei de muitas reprogramações que foram com psicólogo, que foram com psiquiatras, né, que foram com outras linhas. Mas a gente não acha a resposta nesses lugares, né? Sim. A gente só acha mais e mais e mais e mais ainda confusão. E sempre alguém me dizia, você tem algo a mais, você tem algo a mais, tem alguma coisa em você que você precisa fazer, que você precisa se desenvolver. E eu sempre imaginava que fosse alguma coisa como ser pastora de igreja, né, essas coisas. Exatamente. Então, quando eu imaginei que eu poderia, que era isso, eu participei de muitas igrejas, muitas, né? Fui buscar uma resposta, mas lá eu não achei resposta. Então, assim, exatamente, esse despertar da consciência leva anos, né? Isso foi acontecer comigo aos 50 anos. E aos 50 anos eu já comecei a sentir que eu tinha assim, que me curar, me tratar. Eu só tinha que achar alguém que pudesse me entender e compreender. Porque até então não haveria, não tinha encontrado nessa busca nenhuma dessas pessoas. Mas mesmo assim, participando de PNL, através de uma grande amiga, constelação familiar, entre outros cursinhos aqui, workshop ali, livros e etc., eu fui me despertando para isso. E eu fui achando as respostas, né? Mas tinha uma resposta que eu não achava. Em todas as minhas a constelação dizia que eu tinha que dar um passo para frente, né? Mover a minha vida. Mas não tinha. Então, chegando aqui em Brasília, onde eu moro hoje, aqui em Valparaíso, eu e a Lu, né, nos encontramos, e a gente conversando, e aqui eu descobri que essa questão minha, de que eu achava que era... Eu até tentei fazer formação de psicologia, mas como eu estava cuidando de família, né, formando filho e cuidando de papai e mamãe, foram anos essa situação, marido, tudo, então foram muitos anos, então não tive tempo para isso. E eu só fui, assim, realmente encontrar uma resposta aos 58 anos. Né? Foi quando eu cheguei aqui, conhecendo a Lu, conheci a reprogramação do ser. E aí eu encontrei minhas respostas. Encontrei as minhas respostas aqui, eu sabia que eu tinha algo a fazer para as pessoas, né? Que eu tinha algo a fazer. Porque aonde eu vou, tem sempre alguém do meu lado. De repente começa a me contar suas histórias, suas vidas, abrir, né, situação tão íntima delas, né? E eu não sabia muito bem lidar com isso. É o dom da Lógico, terapeuta, né? Até todo terapeuta tem né? esse chama, né? Esse chama. Esse chamado, né? É um chamado isso mesmo. Exatamente. Né? Então, assim, eu lidei com todas... Isso. E eu lidei com essas pessoas dentro da minha profissão. Aprendi, com tudo que eu aprendi, com a minha profissão, com meus livros. Então, depois que eu conheci a Lu, que eu fiz reprogramação do ser, muita coisa em mim veio à tona, né? Muita coisa, muitas respostas veio à tona. Está vindo, está chegando essas respostas, né? Sim. E aí, depois disso, a gente fez o curso, né, Lu? Reprogramação do ser. Daí foi mais a fundo, né? Foi muito mais assim... Fez a reprogramação pessoal. Isso, e depois já estava pronta para ser uma reprogramadora. E hoje Vera é uma reprogramadora aí, né? Reprogramando vida, já traz depoimentos das clientes dela, das pessoas que ela está atendendo. Então, isso é muito maravilhoso a gente ver, né? Essa transformação. Deixa eu só fechar essa porta aqui, porque os cachorros ali fora estão na porta. Ui, que frio. Aí, agora vai. Os bichinhos estão ali brigando. Então, e aí, Verinha, é isso. Eu falo assim, eu queria muito que você viesse para poder mostrar, né, para as pessoas o quanto
isso é importante, essa mudança, pensar no que o despertar da consciência, né? Ele começa quando, né? Ele começa quando você começa a se abrir para a consciência, Sim. né? O que que é trazer tudo isso para a consciência? Enquanto você estava lá atrás, buscando psiquiatra, buscando isso, buscando aquilo, e você Uhum. não encontrava, você não estava entrando no seu despertar, né? Então, nosso despertar é a partir do momento que a gente se abre para buscar realmente, né, esse caminho, né? Esse despertar, essa mudança, esse autoconhecimento, né? Que a gente fala da mudança espiritual, do despertar, né? É uma mudança de buscar um propósito de vida, buscar o que que move dentro de mim, da minha alma, dentro do meu ser, que faz com que eu sinta essa força toda para poder ajudar a mudar o planeta, ajudar a mudar as pessoas que estão à minha volta, ajudar. Então, porque o despertar é isso, gente, é você buscar o melhor para todos, não só para você. Quando você entende isso, quando você se reprograma, quando a gente faz essa reprogramação, a pessoa ela começa a entender, né, o propósito dela aqui. Ela Sim, que eu começa, vou desligar meu fone. Peraí. tá? Ela começa a entender o propósito dela aqui. Ela começa a mover a vida dela aqui, né? E aí tudo começa a mudar na vida, né? Porque enquanto você está presa ali, buscando, mas sem Uhum. direção, Tem direção. Isso é muito complicado. E né? As doloroso pessoas acham. também, E o né? E é despertar doloroso também. Desculpa. porque mexer dói, né, Vera? Sim, Quando a porque gente você... mexe na nossa Uhum. alma, na nossa essência, naquilo que está ali acomodado, né? Vem aquele desconforto, né? E, Sim, e, porque e são, dói, são né? coisas que você traz na sua vida desde a sua infância. E você não Sim, sabe para onde ir. Ao mesmo tempo que você está buscando essa ajuda, porque eu não sei, talvez, mas eu tenho passado por essa situação de você ser julgada, subjulgada, né? E a gente também se sente envergonhada, porque você, não, você sabe o que, que é, alguma coisa que você sabe que você tem que sair dali de você, que é para você saber o que, que é. Tem que sair, não pode ficar lá dentro. Você tem que sair para você saber o que, que você, o que, que é. O que, que você pode fazer, de que forma você vai fazer, se é um propósito de verdade aquilo, se é só alguma coisa que está lá presa, uma dor, um sofrimento, uma angústia, porque isso, né? Então, quando a gente começou a fazer esse trabalho da reprogramação do ser, foi que eu fui entender que esse propósito do que tanto falavam que eu tinha, e eu sabia, eu sei que eu tenho, né? Então, assim, eu fui achar na reprogramação do ser, porque foi uma coisa mais ampla, mais profunda, né? Foi uma coisa bem mexe mais... muito, né? Mexe com tudo que você Mexe tem. com toda é porque a programação, ela mexe com todo um Uma processo de estrutura, ela vida, mexe com uma né? estrutura sua, Não é né? só uma superficial. Vai Não, é entrar em muito todas as profundo. áreas da vida, vai entender todas as Isso, áreas da vida, né? E ali a gente vai buscando, vai olhando, vai trabalhando cada situação necessária para poder sair do lugar, né? A pessoa precisa, né, sair daquele lugar, precisa sair dali, porque o mais porque se triste é ela, você ficar preso àquilo ali, porque você tem uma inconsciente, crença né? naquilo, Porque é inconsciente. inconsciente. E o mais difícil, Exatamente. o É o mais mais difícil difícil. é porque é inconsciente, a pessoa não percebe isso. Ela só Exatamente. percebe quando a gente mexe, quando ela fala assim, caramba, eu tinha Uhum. isso estava E o mais preso em mim. triste disso tudo, e o que eu acho assim triste, é uma coisa que eu estou assim, observando muito, e quando chega para mim essa situação, é a vergonha, porque a pessoa, como eu passei por isso, né, essa questão da vergonha da pessoa, chegar até a gente, chegar a gente para poder ela se sentir acolhida, que a gente trabalha de uma forma que não julga, né? A gente busca fazer aquele acolhimento para a pessoa.
E é onde ela percebe, poxa vida, né, isso aconteceu comigo. Quando eu percebi, falei, puxa vida, eu andei tanto sofrimento, né? Para que tanto sofrimento? Porque hoje nós sabemos, né, através da filosofia, da psicologia, da terapia, que a gente sabe que hoje essa questão dos sentimentos, das emoções, como trabalhar, a gente hoje já tem assim, essas áreas, já tem assim, uma busca, um conhecimento mais profundo de como trabalhar com a gente. Na minha geração, na minha época, não tinha. Você ia para os médicos te davam remédio, mas não falava o que era. Só tinha que controlar. Só falava do controle que você tinha que ter. Mas controlar o quê? Né? Controlar para quê? Né? Então, era mais sofrimento que a gente trazia. Então, hoje, quando eu vejo situações como essa, então, assim, eu cuido com muito carinho, porque até chegar na gente, essa pessoa já percorreu muito, né? Já percorreu muito. Então, até chegar na gente e ali descobrir que a gente talvez tenha um olhar diferente, uma forma de acolher diferente, né? Então, isso é muito bom. Porque porque a gente geralmente chega com a dor, né? A pessoa só vem quando ela já está com a dor latente ali, né? Exatamente. Então, aí ela quer assim, caramba, eu tenho que fazer algo. Né? E a gente pode buscar terapia, a gente pode buscar uma reprogramação antes que essa dor esteja latente, né? Com certeza. Então, eu falo, todos nós, seres humanos aqui, nós temos situações a serem curadas, né? Porque as pessoas falam, eu não tenho nada, eu nunca tive nada. Cara, se você viveu aqui, se você tem uma vida, uma história, você tem coisas aí dentro que está guardada. Então, assim, as pessoas, né, igual eu falo, o terapeuta precisa de acolhimento, precisa de reprogramar, né? Então, assim, hoje eu falo muito para terapeutas e hoje eu falo isso, porque a pessoa chega até você e ela fala assim, cara, eu sou terapeuta, mas eu não consigo me olhar, eu não consigo me curar. Tem vários traumas ali por trás. Então, assim, a gente só dá para o outro o que a gente tem. Por isso que eu falo que a reprogramação, para a pessoa ser reprogramadora, ela não vem de qualquer jeito. A reprogramação não é aberta para todo mundo fazer. Você tem que ter o dom. Né? E a pessoa tem que estar curada, a pessoa tem que estar reprogramada. Né? Então, para poder receber a reprogramação, para poder oferecer para outra pessoa. Né? Esse dia eu estava conversando com a minha nora, eu estava falando com ela sobre um assunto que depois nós vamos conversar, sobre essa questão do dar e receber, né? Essa questão, vamos botar isso, né? Sobre a questão do dar e receber. Aí ela falou assim, sogrinha, leia esse livro, né? Então eu estou lendo o livro, aquela questão, assim, o medo de dar certo, né? Então a gente fica nesse medo de dar o errado, né? Mas a gente nunca pensa no medo de dar certo. Então, por a gente não ter esse conhecimento, por a gente não ter essa leitura, a gente fica nessa busca do dar errado, E se der errado? Mas e se der certo? Certo, né? Vamos eu sempre falo isso, né? Exatamente. E se der certo? Né? Então, assim, o sim, ele pode ser dos dois lados, né? Sim, ele pode ser. Né? Por mais que ele pode também ser real em algumas situações. Então, hoje eu estava atendendo um cliente que ele estava muito seriamente falando dessa questão da expectativa e da situação meio séria. Aí eu falando com ele, eu falei, mas e se dá certo, né? Falei, pensa, e se dá certo? Então, assim, a gente tem que ter essas possibilidades, né? De deixar o que foi errado. É que nós, assim, desse século XX, que fomos criados, da forma que fomos criados, a gente não tem muito, assim, o português mais assim, rico, né? A gente tem aquele português bem, aquelas linguagens, aquele sentimento, assim, de muita dor, né? Então, mudar isso não é fácil nas pessoas. Eu vejo que, para mim, foi difícil essa mudança, porque eu vivi antes da minha vida com essa restrição de se dar certo. Não é só não se dar errado. Mas eu acho também, Verinha,
complementando aí, eu acho também que tem muita questão assim, da forma que foi criado na época, né? Hoje, exatamente. eu falo assim, as coisas estão mudando cada dia, Sim, né? sim, Lá exatamente. na nossa época, lá atrás, como que era Uhum, aquela criação? Igual eu falo, sim, quando a gente fala da constelação psicanalítica, a gente vai olhar lá aquela história familiar, como que foi exatamente. aquela criação, como, né? Então, e cada um vai ter a sua história. Tem ali o que eu Uhum, estou carregando que não é meu, né? Que é da né, minha família, que é exatamente. da minha mãe, que é do meu pai, que ficou lá Uhum, atrás, mas eu trouxe aqui e estou carregando esse pezinho aqui nas minhas costas. E aí tá doendo as minhas exato. costas, tá doendo aqui né, os meus quartos, como dizia Meus quatro, antigamente, os exato, quartos. né? Né? Então, Exatamente, assim, tá doendo aqui o meu lombo, tá doendo aqui, né? Então, assim, né? isso a pessoa antigamente falava assim, e aí você tinha que Exato, carregar isso, exatamente. Você carregar tinha que todo carregar isso e isso. todo. Isso, Eu entendi a né? forma que você quis falar do português, do linguajar, da forma que a gente foi trazendo toda essa história, Todas né? essas dores, né? As Essas dores coisas. que vieram de lá. A mãe sofreu, a filha também tem que sofrer. Né? A Uhum, filha tem que carregar exatamente. toda essa herança que a mãe carregou, né? Tem que ser igual à mãe. Né? Então, uma das crenças que a gente quebra muito dentro da reprogramação é isso, né? Por que eu tenho que Exatamente. carregar, né, as dores da Exatamente. minha mãe? Por que eu tenho que carregar a ferida dela, né, e ficar Exatamente. andando com É igual isso, você né? ver também, dentro de uma família, um destaca, né? Um se destaca. Então, é um problema muito sério isso numa família, porque aquele que se destaca é como se ele fosse, se ele é condenado pela família, né? Porque não pode. Ele não pode ser diferente da família, ele tem que ser igual à família, né? Ele É tem que a ser a ovelha leitura. negra, né? Ele é a ovelha negra. Porque Eu todo mundo falo está que é a ovelha perguntando, holística da família, né? né, como Quando é que você alguém. conseguiu? Aonde você arrumou tudo isso? Sabe? Então, quer dizer, ser feliz, ser feliz não, ser, digamos assim, monetariamente na sua vida, tendo uma profissão, trabalhando igual doido, igual louco, e tendo um recurso melhor do que a família, que isso eu carreguei com muita culpa na minha vida, sendo que não é minha culpa. Né? Então, mas assim, os olhares, os julgamentos, né? Então você vê bem. Então, essa é uma crença que nós carregamos, quer dizer, que pessoas carregam, nós não, porque graças a Deus eu me libertei disso já faz um tempo. Né? Você sente aquela consciência pesada pelo pai, pela mãe, sabe? E eu lutei muito pelo meu pai, pela minha mãe, quando sempre precisou, pela minha família, eu carreguei muito tempo, de forma sendo julgados, até que um dia eu disse, chega, porque isso não é meu, isso não é Sim, meu. Né? Não pode é ser meu. Então, mas difícil, né? aí, É difícil soltar, né? exatamente, mas É para difícil soltar, para soltar a você família, soltar né? É isso, difícil não, soltar as pessoas que exatamente, você. porque é como se você se sente responsável por aquela pessoa. Sim, E as pessoas acham que para você foi fácil. sim. Tudo foi fácil para você, né? Porque elas não saem do lugar, elas não têm aquela consciência, aquela competência de buscar, né? Não saem. E aí se sente você que se desponta na vida, ainda você nem é rica, você só trabalhou na sua vida, né? Você é rica de outras coisas, de mais conhecimento, ou talvez de mais amigos, sei lá, mas não tanto dinheiro assim você tem. Mas você tem o dinheiro que você conquistou na vida. Então, até para você ser uma pessoa bem, talvez, resolvida na vida, a família, as pessoas te julgam, porque é igual se você ter aquele tio, né? Sempre alguém tem um tio, né? Um tio, não é? Aquele tio que não pode, né? Não pode chegar perto dele, porque ele é rico. Ele é rico porque alguma coisa ele fez, né? Então, é muito sério essa questão das pessoas cuidar de você Isso mesmo. é E muito também, dentro da constelação familiar, a gente trabalha muito essas sim, questões, né? As questões exatamente. mais familiares, assim, de história, né? Das histórias que a gente carrega, né? E Exatamente. essa questão, ela traz para a gente muitas crenças, né? Ela Sim, traz para a gente sim. muitos sentimentos, né? Que estão presos, Uhum. que vão ficando ali. E como soltar isso, né? O soltar, né? Exatamente. Como tirar isso de cima da gente, né? É como você Então, carregar dentro da sua consciência, você de conversando com uma pessoa,
a pessoa conversando comigo, então ela tem uma consciência que ela fala para mim, ela falou para mim assim, eu não sei o que eu fiz, mas seja lá o que eu fiz, Deus me perdoou, mas a minha consciência vai me matar. Mas aí você quer entrar dentro, né, para poder, tipo assim, pelo menos dizer para a pessoa assim, olha, isso é você que está carregando, né? Está lá dentro de você. É só se libertar. É fácil? Não, não é fácil. Mas impossível também não é. Mas se você não achar, se você não começar a fazer alguma coisa, como é que você vai saber se você vai se livrar disso? Lá na frente você vai dizer, opa, pronto, era tão simples. E eu fiquei carregando isso por muitos anos, né? Então, assim, nós seres humanos, a gente tem uma carga que a gente traz na vida que a gente não quer deixar. Por alguma razão, a gente não quer deixar. E mais uma coisa, assim, também, que as pessoas, elas parecem que elas não têm muito vontade de gastar consigo mesmo, né? De gastar consigo mesmo, de se propor isso para você mesmo, né? É um investimento Então, para ela, né? É um investimento pessoal, né? Quando a pessoa busca exatamente, investimento terapia, pessoal. busca, né, Exatamente. autoconhecimento, busca fazer um curso, busca, né, mudar a sua história, né? A Exatamente. pessoa, às vezes, ela não entende que ela está investindo nela mesma, né? Que Não não sei se é... você soube que eu estou fazendo um curso, né? Quer dizer, na verdade, eu não estou fazendo. Eu paguei um curso para mim, para o Joseph, mas isso já faz um tempinho e a gente ia fazer há 2 semanas atrás. Mas eu fiquei mal, né? Eu passei tanto mal no primeiro dia do curso que eu não cheguei nem na metade do curso, tive que parar no hospital. E eu fiquei muito feliz depois que eu descobri, que eu pensei, meu Deus, não era para eu estar nesse curso, era para o meu filho estar lá, porque o meu filho lá, ele descobriu umas coisas que talvez se eu tivesse lá, talvez ele não ia Talvez não, descobrir, não ia, não, não, né? não era Talvez para ele estar ia, os dois juntos, né? porque não é que ele não ia descobrir, ele ia descobrir, mas talvez ele não ia fazer as técnicas, né, que seriam feitas, né? Então, e o mais feliz que eu fiquei foi de saber isso. Porque isso para mim foi um agradecimento, porque você vê que eu venho batendo em pedra dura até que bate, mas amoleceu, sabe? Gente, Então, sejam muito assim, bem-vindas todos vocês aí. A gente está aqui conversando, mas sei que vocês estão aí e quiser perguntar alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, viu? Nós estamos aqui para compartilhar e também para trocar, né, informação, porque vocês também fazem parte de tudo isso, viu? sim, E sim. é isso, né, Vera? Às vezes eu falo assim, o mal, a gente tem que entender o mal, às vezes ele nem vem por mal, Sim. ele vem por bem. Não. Né? Então, tem situações que a gente precisa, eu falo, às vezes quando é difícil adoecer, mas quando eu gripo, ou eu fico em alguma situação, ou a garganta inflama, eu tenho que parar. Então, isso ali é para. Não é porque a doença está em você, não. É porque você Não. precisa descansar, você às vezes precisa sair dali daquele lugar, você precisa, Uhum. né, se acolher. Né? Então, a gente começa a entender isso com autoconhecimento, né? Então, Sim, é o uma forma de despertar é lazer que isso, né? você... Começa a ter Exatamente. consciência de várias Exatamente. situações que De acontecem no várias nosso dia a situações. dia. E nós precisamos de lazer, né? E às vezes o lazer é esse, porque a gente há um entendimento de lazer é que você senta em frente a uma televisão, vai comer a pipoca, né? Vai tomar um refrigerante, vai assistir um monte de filme, um monte de série. Então talvez isso não seja um lazer tão bom e saudável, né? Mas de repente isso né? Porque depois É a necessidade de cada um, né? Eu falo assim, assim, exatamente, o porque para processo mim de. exato. Esse processo para mim foi até um certo. Depois que você passa aquele momento da dor, que você passa para refletir, pensa assim, poxa, eu estava tão cansada, tão assim esgotada, porque eu ando estudando muito, sabe? Eu falei, pronto, agora eu tenho. Dei uma parada, sabe? Assim, eu dei uma parada, porque eu tive que me recuperar, né? Eu precisava me recuperar. Então, isso a gente, quando a gente tem um entendimento mais profundo sobre você, sobre o que acontece na sua vida, que às vezes a gente acha que é um desaforo, que Deus não permitiu. Não, não, ele se permitiu, mas de outra forma, né? De Sim, outro jeito. a Não do gente jeito que você precisa queria, né? analisar, né? Analisar Isso. o que. Eu falo assim, o universo fala com a gente o tempo todo.
né? O tempo todo está falando com a gente. E a gente já precisa entender, começar a compreender o que está falando, né? O que está me Uhum. mandando? Né? Eu falo assim, todo dia eu falo Exatamente. que a gente tem que perguntar para o universo. Universo, o que tem para mim hoje? Universo, qualquer coisa que você queira saber, pergunta para o universo, né? Então, assim, o Exato, porquê que aconteceu isso comigo hoje, né? Então, né? onde que eu preciso estar? Né? Então, vai falando com a gente e a gente começa a entender essa linguagem, né? Que é uma linguagem que somente o nosso coração entende. A- o, nosso, Uhum. o nosso despertar, quando a gente está num nível mais de se abrir mais para esse universo, começa a compreender. Né? Então, essa Uhum. linguagem de falar com o universo, linguagem de falar com o nosso corpo, igual eu falo assim, o nosso corpo fala com a gente o tempo todo. Né? Então, assim, Uhum. se a pessoa Exatamente. conversar com o seu coração, ele vai falar com você. Ele vai te mostrar algumas coisas, né? Tanto que a gente faz o exercício do canto do coração, né? Que o coração Uhum. canta pra gente, né? Se você começar a cantar com o seu coração, você vai escutar o seu coração cantar. E não só o coração, mas todos os órgãos do seu corpo, né? Ele canta e Uhum. ele fala, né, com você o que ele está sentindo ali naquele momento. Isso é um exercício poderosíssimo que qualquer pessoa pode fazer, mas ela tem que estar muito alinhada com o seu interior, né? Tem que estar muito alinhada com a sua essência ali. E a gente vai buscando algumas técnicas de mudança, de transformação. E na reprogramação do ser, ela traz isso para a gente. A reprogramação do ser é um Exatamente. processo de transformação, é um processo de mudança. E não é de um dia para o outro. Por isso que eu falo assim, a gente não vende uma terapia, porque a Uhum. reprogramação não é só uma terapia, é um processo de transformação. É isso. Né? Então, quem quiser conhecer, olha aí, a Joana Tá está vendo? dizendo que é verdade, gosta muito de fazer perguntas para o universo, né? E é isso, né, Joana? Quando a gente pergunta e solta, né? A gente fala assim, universo, o que tem para mim hoje? Né? Universo, me mostra quais são os milagres. Eu gosto muito de perguntar quais são os milagres do meu Uhum. dia hoje. Quem são as pessoas que vão estar na minha vida hoje para mudar o meu caminho, para realizar isso que eu estou querendo hoje. Então, se eu quero, vamos falar aqui eu quero mais saúde na minha vida hoje, né? Uhum. Quem são as pessoas que vão estar no meu caminho para me trazer mais essa saúde? O que eu preciso fazer para trazer mais essa saúde para a minha vida hoje? Então, assim, eu sempre faço essas perguntas, assim, eu gosto de fazer muito na hora que eu acordo, né? E eu já acordo perguntando para o universo, né? E falando com ele e pedindo orientação para o meu dia, né? E é muito milagroso. Eu falo assim, os milagres, eles vêm, né? Eu falo, os milagres, Com eles certeza. acontecem assim. Né? Às vezes precisa pagar uma conta ali, quem é que vai me ajudar a pagar essa conta? O universo me mostra, né? Vem ali alguém, compra um pacote, vem ali alguém e faz alguma coisa. Então, isso é muito poderoso, gente. Quem entende as perguntas, eu estou colocando sempre lá nos meus stories umas perguntas, né? Colocando, assim, abrindo o dia com algumas perguntas. É bem poderoso. Eu adoro as perguntas para o universo. Olha aí, a Joana está Sim. falando que tem um caderninho de perguntas. É legal isso. Eu estou criando um livro com 1.000 perguntas para o universo, né? Então eu estou ainda assim, eu tô criando devagarzinho porque eu quero colocar perguntas muito poderosas mesmo, assim. E serão muitas perguntas para várias áreas da vida. Então vai demorar um pouquinho porque
eu gosto de analisar muito, de fazer muito, mas eu estou fazendo. Então, assim, algumas eu já estou assim colocando ali no stories para poder ir já vendo o pessoal, o movimento das pessoas com essas perguntas, né? Mas vai ser maravilhoso. Baronese, meu querido amigo, seja bem-vindo. Te amo também, querido. Estava longe daqui, mas agora eu vou voltar com tudo. E depois nós vamos fazer uma entrevista, hein? O Baronese é um maravilhoso. Ele faz entrevistas com esses famosos, todos famosos aí que vocês pensarem, tem lá no canal dele. É isso, gente. Então, assim, nós não vamos demorar muito, né? Aqui eu quero falar mais um pouquinho da Vera, que assim, eu trouxe a Vera para mostrar o processo dela, o tanto que ela se transformou, né? O tanto que a vida dela foi transformada a partir da reprogramação, a partir da escolha dela, né? Dela Sim, escolher mudar, né? Porque eu falo, a reprogramação é uma ferramenta, é um processo, mas parte a partir de quem, né? Parte a partir do momento que você escolhe uma mudança. Então, quando a pessoa escolhe mudar, ela, ela começa o seu processo de despertar. Né? Então, esse despertar da consciência que a gente fala, né? Sempre é isso, é uma mudança, né? É uma mudança que começa em um olhar, que começa em uma ação, né? Que começa a partir do momento que a gente quer sair do lugar mesmo. Né? Quero sair desse lugar, que esse lugar não é meu. Então, se está sofrendo, não é seu. Porque nós não viemos para cá, gente, para viver mal. A gente veio para esse plano para viver o nosso melhor. Nós viemos para cá para viver o nosso melhor, né? é exatamente. Que quando a gente fala, ela está falando ali que ela está nesse caminho do autoconhecimento, né? E esse autoconhecimento, ele só é reconhecido na gente quando a gente enxerga de dentro, porque enquanto eu enxerguei fora esse caminho, eu ainda sofri muito, né? Porque a gente não sabe da onde vem, como que surge, por quê, por onde correr. Então, quando a gente começa a buscar esse autoconhecimento, que a gente descobre que o autoconhecimento ele não está fora, mas ele está dentro da gente, né? Porque Exatamente. é que quando sai de dentro da gente, quando a gente começa a se reconhecer, né, isso dentro que a gente é além de tudo que está fora, mas que faz parte da gente, e que a gente pode conviver e lidar com tudo isso com muita gratidão, paciência, e ser honesta com a gente mesmo, nossa, é bom. Não é? É assim, É uma transformação, né? muito, nossa, Eu falo assim, assim, muito, quem quiser conhecer a reprogramação do ser, né, reconhecer esse processo, conhecer esse processo de transformação, né? Manda no direct, pode mandar no meu, no da Vera, que nós estamos aqui para poder movimentar, né? Vera é minha aluna e já está aí movendo vidas, né? Então, já estou assim, terminando a minha pós também de terapias integrativas, né? terapias integrativas, eu estou gostando muito, estou aprendendo bastante. Coisas que eu Sim, já sabia, né, que a gente sabe, mas a gente já não tem o autoconhecimento, né? sim. E aí E a eu gente estou tem assim, que. É uma busca constante, né? Eu falo assim, é o tempo, eu falo, aquela, depois que você entra, você não você não sai sai mais, mais, porque vai não, não sempre sai. Se você buscar está sempre atualização. buscando, exatamente. Você Né? tá, A gente sempre está buscando atualização, está buscando sempre, estar no sempre. processo. Uhum. Hoje eu falo assim, hoje eu estou. Eu venho de 10 anos de terapias, né? Buscando tudo isso aí. E hoje eu estou montando o meu espaço aqui, porque eu trabalhei muitos anos só online. E agora Uhum. eu estou montando o espaço físico, né? Trabalhei uma época no físico, assim, mas atendi, assim, 5% do meu público, né? Hoje eu quero Uhum. atender mais presencial, quero ter mais contato presencial. E entrando em outras áreas, que depois que você vai buscando, você vai crescendo, você vai desenvolvendo,
você vai buscando mais ferramentas para trabalhar, né? Não saindo do meu carro-chefe, que é a reprogramação. Eu falo, meu carro-chefe sempre vai ser a reprogramação do ser. Né? Hoje eu trabalhar com a tricologia, que é um tratamento capilar, mas buscando a terapia ali capilar, buscando cuidar, né, do couro cabeludo através de técnicas que pode mudar a história da pessoa, mesmo olhando com um olhar mais terapêutico, sabe? Porque eu vou trabalhar dentro da tricologia, eu vou trabalhar com reprogramação também, reprogramar ali. Por que essa pessoa tem um problema no couro cabeludo? Né? Por que às vezes é muito emocional. Outro dia eu peguei uma cliente que ela estava assim, com o cabelo furado aqui, já assim, de tanto arrancar o cabelo aqui em cima. Né? Ela ficava assim o dia inteiro arrancando os fiozinhos de cabelo. Era problema capilar? Era problema emocional. Mas você vê que eu sei um pouco de internet, você sabe disso, né? Quando a gente estava naquele processo, quando eu falo a gente, né, eu e outras pessoas, aprendendo porque o que é de hoje para mim é muita novidade, né? Muita novidade. Você acredita que eu fiquei, acho que mais ou menos assim, um mês tentando, o meu cabelo começou a cair. Sim, Caía tanto meu cabelo, né? É um estresse. Você tá entendendo? Foi assim, porque como é uma coisa para mim nova, eu achava que eu tinha, assim, né? Até que uma hora eu cheguei e pensei, epa, vamos parar aí. Sim. Eu tô com meus cabelos caindo todos. Eu falei, imagina, eu não tenho que fazer isso o tempo todo. Eu faço se der, se possível, se eu souber fazer, né? Sim. Então, assim, sabe, eu também acabei parando também numa médica relacionada a isso. E ela falou, você está estressada? Eu falei, tô. É só o estresse. Então, eu falo, todo o nosso corpo, ele age, mente primeiro, gente. Eu Exatamente. Falo assim, tudo está ligado ao nosso emocional, tudo está ligado ao que é a nossa mentalidade, como a gente está pensando. Né? Então, dentro do meu trabalho aqui, todas as ferramentas que eu tenho, que eu vou disponibilizar aqui presencial, tem ligação com a reprogramação, né? Por mais que seja algum trabalho mesmo da saúde, igual a gente fez a laser terapia, né? Mesmo que seja assim, olha quantas coisas a gente mexeu ali por trás do processo de cura daquilo tudo, né? Então, tudo tem relação com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito, né? E aí eu falo que quem quiser conhecer alguma ferramenta, quiser conhecer a reprogramação, que queira reprogramar a sua vida mesmo de verdade, né? Nós estamos aqui aberta para receber vocês. Com certeza. Né? Manda um direct aí, chama a gente aí no WhatsApp, meu WhatsApp está na bio, né? A Verinha também tem lá no Instagram dela. E aí a gente vai buscar aí ajudar da melhor forma, né? Porque cada pessoa tem o seu caminho e tem a sua história e tem o seu processo a ser curado. Eu falo, o processo é individual, o despertar, o final de tudo isso é coletivo, né? A mudança é com todos que estão à nossa volta. Né? Eu falo, Verinha, comecei com ela, conheci Verinha, depois fiz atendimento dos filhos, fiz atendimento da nora. Continua fazendo. E continua, a nora também agora reprogramadora, ela também já, né, então, fez a reprogramação do ser, fez a mudança na vida dela e agora também uma reprogramadora. Muito feliz de passar todo esse conhecimento para essas meninas aí e mudar a vida de todo mundo e vai mudando a vida de outras pessoas, porque o nosso processo é esse, gente, é um caminho, né? Cada movimento vai mudando a nossa história e mudando a vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque e é tão gratificante isso, né, Lu? É muito gratificante, né? Não é? É demais, eu falo, quando você começa
a mudar a vida das pessoas, ajudar, né? Porque eu falo, a gente não muda, a gente ajuda, a gente A gente acolhe, ajuda. a gente leva essa pessoa para o caminho, para ela enxergar a história dela, enxergar o que está preso ali por dentro, né? O que eu estou carregando dessa minha família que eu não preciso carregar. Então a gente começa a mostrar esse caminho para essa pessoa, para ela poder se reprogramar, para ela mudar a história dela. E com tudo isso, Exatamente. a pessoa muda a história dela e muda também a história de todos que estão à sua volta, porque o reflexo é muito claro e passa para outras pessoas com muita clareza, né? Então, a gente, Jane, seja muito bem-vinda, né? E a gente vai mudando assim, eu falo assim, é um trabalho de muito amor incondicional, sabe, Jane? Quando a gente entra num processo de querer de ser terapeuta, eu falo assim, terapeuta ela tem que ter muito amor incondicional dentro dela para poder transformar, né, o campo de energia dos outros também. Então a gente Até busca esse porque, amor infinito dentro da gente que existe, né? E que as pessoas não exatamente, sabem acessar. Então, assim, é exatamente, meu? Não. É só seu? Não. É de todo mundo. é Todos de nós temos essa força, essa luz divina dentro da gente, né? Que a E uma gente coisa que é pode. importante também, Lu, é que eu sempre, assim, através de alguns estudos e livros, etc., e você, etc., né, a gente não é, se eu não me considero eu sou, eu considero eu estar, porque eu estou todos os dias aprendendo alguma coisa com você, com alguém, com os livros, né, nas palestras, nessas mentorias que a gente faz aí por aí, porque eu estou toda semana eu faço mentoria, toda semana. Eu assisto, que eu faço, não, eu ouço mentorias desses grandes pensadores, desses grandes mestres. Então, a gente está assim, nessa É busca uma do busca, né? aprender, É uma busca né? constante, né? Sempre, Eu falo, o exatamente, o tempo aprendizado é todo. constante, gente. Eu falo assim, eu falo que eu vou morrer só lá depois dos 97 anos, né? Que eu vou viver mais do que 97. Então eu quero estudar até lá. E quero estar É ajudando doido, pessoas e quero estar, sabe, me reprogramando, porque é isso. Eu quero, lá com exatamente. 97 anos, ainda eu quero estar ativa, fazendo Esses dias ainda, né? eu me matriculei num curso de filosofia aqui na Acrópole, alguém perguntou, mas para que você quer isso? Eu falei, gente, não é para quê, é para quê. É para quê eu quero. É para E quê? é Eu falei, isso, gente, né? porque eu tenho essa. Meu pai viveu até os 89 anos, eu acho, por aí, quase 80. Minha mãe é aos 76. Então, gente, eu vou viver muitos anos. Eu Então, para mim também, eu viver falo, eu já bem, decreto na minha vida, assim, que eu vejo eu posto muita coisa, assim, de pessoas idosas ativas, que faz yoga, que né? faz isso, que faz aquilo, porque eu falo assim, isso ali é a minha deixa. Eu sempre falo da deixa, da Exatamente. gente pegar aquilo ali como deixa para a vida da gente, né? Então, aquilo ali eu quero para minha vida, eu quero viver, né, muito e viver bem, porque nós estamos aqui para viver o nosso melhor, gente. Nós não estamos aqui para viver mal, para a gente viver sofrendo, para a gente viver, né, angustiada, para a gente viver em sofrimento financeiro. Não, nós estamos aqui para viver o nosso melhor. E nós temos a Exatamente. possibilidade de viver esse melhor, né? E a gente buscar isso, né? Como que eu estou buscando, né? Então a gente fecha aqui a nossa live de hoje, né? Nós vamos ter mais lives aí com a Vera de novo depois, mais na frente. Ai, eu Vamos fico buscar mais agradecida. outros temas. Eu gosto muito. Então, Adoro. e, e vamos fechar aqui com uma pergunta aí para o universo, né? Vamos fazer uma pergunta para o universo, né? Universo, né? O que mais eu preciso saber para melhorar a minha vida, né? Ótima pergunta. Então, deixa o universo responder. Mas pergunta assim, dentro do coração mesmo, assim, colocando essa pergunta dentro do seu coração e olhando para esse universo e falando, né? O que mais eu preciso saber para melhorar a minha vida?
Então, porque às vezes a gente não escuta o que o universo está falando, então a gente tem que falar, perguntar e entregar com todo amor que a gente tem, né? E isso, o Uhum. universo vai te mostrando os seus caminhos, né? O universo vai trazendo para a gente respostas, né? E a gente vai pegando isso e juntando, fazendo um quebra-cabeça e começando a mudar a nossa história, né? Então é isso, Verinha. Gratidão pela sua Eu que presença, agradeço. viu? Gratidão, gratidão. Peço desculpa Gra- da outra vez que eu estava internada, não teve, foi muito rápido, peço muita desculpa. E Tranquilo. hoje deu tudo certo, eu estou tão feliz de estar aqui, de estar participando, né? Da gente estar conversando, porque é um assunto que eu gosto, eu adoro, eu amo, sempre amei. E agora eu estou assim nesse despertar, e isso é muito bom. Eu sou muito grata, muito grata. Então é isso. Obrigada. Gratidão, gente. Gratidão a todos Gratidão, aí que estiveram aqui. Provavelmente a gente gratidão. vai fazer a nossa próxima live na quinta-feira. Vamos Nas deixar na. quintas-feiras, nas quintas-feiras eu vou para o curso. Você está fazendo o curso, né? É por À causa do meu noite, horário. Eu vou ver se eu consigo na quarta, deixar na quarta, mas a princípio, porque eu tenho cliente esse horário na quarta. Eu vou ver se eu consigo trocar. Aí tá bom. se conseguir, a gente mantém na quarta, porque eu gosto no meio da semana, né? Que fica Uhum, no meio da semana, fica bom também, tá? tá Beijo no bom. coração, Beijo, beijo boa no coração noite, de gratidão, todos. Vamos gratidão. juntas. Vamos Gratidão, juntas. gratidão. Gratidão. Gratidão, meu amor. Gratidão. Tchau, 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 tchau. Tchau. Obrigada.